versículo 11. Vou ler do versículo 11 até o versículo 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos se recordaram. E uma vez se encontraram. A palavra do Senhor diz o seguinte: o anjo fala com Gideão, capítulo 6, versículo 11 de Juízes. Então hoje o Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás, a Piesita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que todo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Essa palavra, meus amados irmãos, que vai ser falada nesse texto hoje, é uma palavra que serve para mim também. É uma palavra para todos. Como os irmãos já conhecem essa palavra fala da história de um homem chamado Gideão. Gideão era um homem filho de Joás. Não sabemos quem era Joás, mas pelo que a palavra nos revela, Joás era um homem poderoso. Então aqui, essa palavra fala sobre Israel. O que o Israel estava passando nesse momento? Israel, como povo, está desobedecendo a Deus. Israel ficou sendo castigado e submisso aos medianitas. Os medianitas e Amalequita e o povo do Oriente, eles perseguiam Israel por causa daquela nação estar fora dos planos de Deus. Nós podemos ver, meus amados irmãos, minhas irmãs, que no mundo que nós estamos hoje, nós estamos vendo um mundo igualmente o mundo de antigamente. Um mundo onde as pessoas não estão levando sério a palavra de Deus. Um mundo onde a verdade está sendo mais deixada para trás do que a mentira. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos manter-nos firmes na presença do Senhor Deus, porque só Ele pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Israel estava passando por um momento difícil esse que o povo estava adorando outros deuses, esses que não eram o Deus verdadeiro, o Deus que faz milagre, o Deus que opera, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que batiza e que nos leva para os céus. Glória a Deus. Podemos ver que aqui nessa noite tem muitos gideãos,
lindas servas de Deus aqui nessa noite, porque a casa de Deus é um lugar para nós estarmos juntos em louvor, em oração e ouvir a palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, que aquele povo estava sendo castigado, estava sendo perseguido, porque Deus o falou: eu vou deixar vocês nas mãos dos medianitas por 7 anos. Imagina, meus amados irmãos, que 7 anos não é 7 dias, não. 7 anos é um período muito longo para uma nação sofrer à mercê de uma nação e os seus perseguidores. Aqui a palavra nos diz que Israel plantava, e eles quando plantavam, subiam os medianitas e vinham como gafanhotos. E ali, quando eles entravam na cidade de Israel, eles pegavam tudo que tinha. E ai daquele que ficasse naquele lugar, porque eles não vinham, eles vinham com o propósito de levar tudo, de matar e destruir, porque aquela nação dos medianitas era más. Eles tinham coração ruim, duros, que servia outros deuses. Mas o Senhor Deus, Ele viu no meio daquela nação, Ele viu no meio daquela nação, daquele país, um grande homem que se chamava Gideão. Eu creio que Gideão era um crente. Eu creio que Gideão era um daqueles que não se dobrava à imagem e nem estátuas. Creio eu que Gideão se desviava do mal, porque todo aquele que se desvia do mal, que busca Deus, Deus está com os olhos sobre ele para proteger e fazê-lo vencedor. Então, certa vez, Gideão, por ser um homem de estatura pequena, aqui a palavra não fala que Gideão era um homem casado, mas Deus se agradou de Gideão. Quando Gideão estava debaixo do carvalho, Deus envia o anjo do Senhor para falar com Gideão. E o anjo do Senhor veio para falar com ele aquilo que era do propósito de Deus. Pois aquele povo já tinha sofrido bastante, já tinham sido perseguidos, porque quando os medianitas vinham, eles levavam boi, levavam jumentos, levavam ovelha e tudo que tinha. Mas Deus ouve a oração de um crente. Deus ouve a oração daquele que se humilha, daquele que se volta para Deus e se arrepende. Então aquele povo começou a mudar seu pensamento, começou a mudar suas atitudes. E aí eles começaram a pedir a Deus um socorro, porque nós sabemos que a aflição nós teremos a nossa vida, e as aflições que nós temos não é de hoje, as aflições já vêm do povo passado. O inimigo nunca deixou de perseguir a igreja, nunca deixou de perseguir o cristão, mas Jesus falou que aquele que quiser seguir a Ele, tome sua cruz e siga, porque a caminhada não é fácil, meus amados irmãos. Seguir a Cristo, seguir a Deus, é ir de encontro à mentira, é ir de encontro àquilo que é tudo pecaminoso. E aqueles que adoram Satanás, aqueles que adoram os caminhos errados, tortuosos, eles são sempre contra nós. Até que o Senhor tenha misericórdia, até que o Senhor venha salvar, até que o Senhor venha mostrar, abrir o olho
poder e a mente e o coração. Mas até aí, Deus vê aquele que serve e o que não serve. Pois Gideão servia a Deus. E naquele momento, o anjo do Senhor falou com ele: você vai salvar esse povo. Então Deus envia o anjo para falar a Gideão: vai na tua força, homem valoroso, e Deus é contigo, e você vai livrar o Israel da mão do perseguidor, a mão do tentador, porque Deus, quando Ele fala, Ele não é menino, Ele não é homem, para dizer que não faz, para não fazer. Então, por Deus, ter ouvido tanto o clamor daquela nação, Deus ouviu e respondeu àquela nação. Então, aqui em Juízes, Deus levanta Gideão. Então Gideão, ele pergunta para o Senhor: mas Deus, se o Senhor é Deus, por que todo mal veio contra nós? Né? Sempre a gente, para ter um escape, a gente quer arrumar uma desculpa, arrumar talvez um não, arrumar talvez que não vai dar certo. Mas era o anjo do Senhor que estava falando com Gideão. Pois ali, Gideão estava confuso, mas mesmo confuso, ele começou a ver uma luz no fim do túnel. Aleluia! Porque a luz veio e ele estava sendo escolhido, porque Deus, Ele não escolhe os capacitados. Não pense por uma pessoa, você achar que ele não, a gente julgar, ela pode nos surpreender. E ali Gideão foi surpreendido, porque muitos até da casa dele achavam que nada ia acontecer. E Gideão está na história. Está na história porque ele era homem de Deus. Porque Deus não ia confiar um homem para liderar um exército, para lutar contra uma grande multidão de soldados que vinha. Mas Deus falou com Gideão e falou: você vai conseguir, você vai livrar esse povo. E para que ninguém se glorie, eu sei como irei fazer. Glórias a Deus. Louvado seja, é o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus. E o Senhor nunca muda. Quem muda somos nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vezes de pensar de uma forma ou de outra, somos fracos, mas Deus tem misericórdia de nós, como teve daquele povo. Então Gideão estava ali e perguntou a Deus: Senhor, só uma pergunta que eu posso fazer ao Senhor. Se eu só para o Senhor me mostrar o sinal, eu quero que o Senhor disse que pode fazer. Então eu quero colocar um velo à noite. E eu quero, Senhor, que o velo amanheça seco e que haja orvalho em todo o campo. Então tá bom. Isso aconteceu. Pois o Gideão colocou o velo à noite. Quando foi no outro dia, que foi ver de manhãzinha, o velo estava seco em todo o campo, molhado. Aí o Gideão já pensou: o Senhor está comigo. Aí o Gideão pensou consigo mesmo: mas ainda não estou satisfeito, ainda não sei se vai dar certo. Lutar com o povo, lutar com a nação que já vê quantas e quantas vezes levar o que é nosso, levar todas
foi e achou e viu o velo molhado e o campo seco. Aí ele olhou para aquilo e viu como é grande as bênçãos, como é grande o Senhor. Ele pegou o velo e diz aqui a palavra que quando ele torceu, deu para encher 2 copos. Aleluias! Grande Deus! Glórias a Deus! Mas Gideão ficou tão feliz que ele falou para o anjo: não saia daqui. Gideão se ausentou pelo minuto, pelo espaço de tempo, preparou um cabrito, uma farinha e alguma coisa, trouxe uma panela para o anjo, achando que o anjo ia se alimentar. Mas as coisas de Deus são mistérios. Se nós pensarmos que as coisas não acontecem, se nós tivermos fé, nós podemos dizer, como diz a palavra, a montanha lá para o outro lado, e ela irá, depende da nossa fé. Glória é o teu nome. Então Gideão veio com a panela e com aqueles guisados que trouxe para o anjo, como uma oferta de sacrifício a Deus, como agradecimento. É assim que a gente faz, né? Quando a gente recebe alguma coisa de uma pessoa, uma gratidão, a gente às vezes faz isso para agradar, para retribuir. E Gideão fez isso para o anjo do Senhor. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, não pense que as coisas de Deus são de uma hora para outra que a gente pode conseguir. É tudo no tempo dele, é tudo na hora dele, porque Deus, Ele ouve a minha e a tua oração. Deus ouve o clamor daquele povo, pois aquele povo precisava de um grande líder para liderar o exército. Então Gideão trouxe a sua panela e todo o seu alimento e colocou de frente o anjo do Senhor. Mas só que o anjo do Senhor não queria alimento. O anjo do Senhor se alegrou e baixou o cajado em cima, todo o alimento que a panela se fez em fumaça. E o anjo do Senhor desapareceu. Pois bem, meus amados irmãos, Deus estava sempre com Gideão. Deus estava sempre falando: você vai e vai fazer do jeito que eu disser. Assim como Deus falou para Noé construir a sua arca, Deus falou assim para Gideão. Então Gideão já estava dado por servo de Deus, não ia deixar